Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídeas Sem Mistério. Bem gente, vocês estão vendo essa pequena vandácea aqui, não é uma vanda, mas é uma vandácea. Vocês estão vendo ela? Estão vendo a flor? Não, vão ver a flor já já gente. Essa é o Angrecum sesquipedale, o famoso Angrecum sesquipedale, a flor lá de Madagascar, a planta famosíssima de Darwin, uma planta cheia de história, que vale a pena falar sobre ela, gente. Essa aqui é a sua flor para quem não conhece, gente. Então, o vídeo de hoje é sobre fases do desenvolvimento, fenologia e um pouco de dicas de cultivo dessa magnífica orquídea, gente. Vamos lá, então? Bom, gente, então vocês estão aqui vendo, olha só que magnífica essa flor. É uma flor lindíssima, realmente muito bonita, gente. Vocês estão vendo ela, né? Uma flor grande. Ela ainda dá um pouco maior do que isso, mas essa planta foi replantada recentemente. E agora vamos descobrir como é que essa planta se comporta e depois falar um pouco das suas características e, por fim, das dicas de cultivos. Vamos começar então, gente. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar então o ciclo dessa planta. O ciclo do Angrecum sesquipedale e alguns outros também são parecidos. Ele é muito parecido, inclusive, com o ciclo das vandas em termos de vegetal, ou seja, da sua folhagem e enraizamento, gente. Ou seja, notem aqui, ó, ela tem a mesma estrutura das vandas, é uma planta monopodial. Para quem não sabe o que é monopodial, vou estar deixando aqui o link na direita, na telinha em cima na direita, do vídeo de morfologia externa de orquídeas para leigos, gente. Perfeito? Então, continuando aqui. Ou seja, ela tem um crescimento monopodial, indefinido, cresce em um único pé, ao longo de todo o ano. Então, ela está sempre colocando folhas e raízes novas ao longo da sua haste principal, do seu caule aqui, como vocês podem ver. Perfeito, gente? Ela possui raízes engrossadas, né? Agora que elas não estão muito engrossadas, essa planta foi replantada no início do ano, então é um replante recente, mas logo ela vai enraizar. E acontece o seguinte, vamos lá. No inverno, agora, nesse período de inverno que estamos, junho, julho em geral, é o período de sua floração, podendo se estender até agosto e às vezes até setembro. Pode acontecer, mas o normal dela é junho, julho, agosto, sua floração. Perfeito, gente? Então aqui, ó, está florida. E nesse período ela está com baixa atividade vegetativa, ou seja, pouco enraizamento e pouco crescimento de folha. Então a sua folhagem nesse período, ela quase não cresce praticamente. É um período que ela está meio paradona, gente. Nesse período de floração ela está bem paradona, sem sair folhas novas ou um crescimento muito devagar de folhas novas e raízes novas, perfeito? Aí a gente passa esse período de floração. Suas flores duram em torno de 10 dias, uma semana e meia. Não tem uma durabilidade muito grande não. No máximo 2 semanas, perfeito? Aí passamos esse período de floração, entramos aí no final do inverno, entramos mais para o início da primavera, final de agosto. Entrando o início da primavera, então, gente, em diante, setembro, final de agosto, setembro e diante. Aí, o que acontece? Essa planta começa a entrar em atividade vegetativa, ou seja, ela começa a emitir folhas com maior frequência, então começa a vir mais folhas novas, começa o crescimento dela a acelerar conforme o tempo vai esquentando e os dias se alongando, e começam a pipocar novas raízes pelo seu caule, gente. Então, assim como vandas, começa a sair raízes grossas aqui do meio, que vão se expandindo, enfim. Certinho, gente? Então, esse é o crescimento básico dessa planta. Ela vai começando na primavera a sair folhas e raízes novas e vai, então, crescendo. Esse crescimento acelerado se estende pelo verão, gente. Então, no verão, essa planta continua crescendo de forma acelerada. Acelerada, digo, para o padrão de vandácea, ou seja, é um crescimento lento, porém,
é um crescimento intenso e ininterrupto. Ou seja, ela não para de crescer nesse período, gente. Então, é folha, raiz. Durante esse período de crescimento mais intenso, ela pode botar em torno de 2, 3, 4, 5 folhas, dependendo do tamanho da planta e da sanidade dela, da forma de cultivo que você está tendo. Perfeito, gente? Mas a forma de crescimento é a intensidade de crescimento. Então, no verão, o crescimento continua intenso, enraizamento intenso, tudo intenso. Aí nós entramos no outono, gente. Vamos aproximar em final de março, abril em diante. O seu crescimento ainda acontece, porém ele já começa a diminuir. Então o ritmo dessa planta, conforme os dias vão esfriando e as noites vão ficando mais longas do que os dias, o seu crescimento vai desacelerando, ela tem uma tendência de parar de emitir novas folhas ou emitir com uma velocidade bem menor. E o enraizamento também dá uma cessada. As que estão crescendo continuam crescendo, mas ela dificilmente bota raízes novas nesse período. Mas pode colocar, dependendo da localidade que você está, da região, ela pode ainda estar botando raízes novas. Perfeito, gente? E nesse período de outono acontece também a emissão das suas hastes florais. Lá para abril, maio, ela emite a haste floral. A haste floral, assim como em Wanda, gente, ó, ela sai da lateral aqui, ó, sai da base da folha, como vocês podem ver aqui, ó, ela sai da base aqui da folha, assim como em Wandas. E essa haste tem um crescimento lento, não é rápido igual das Wandas, principalmente as híbridas. Ela tem um crescimento mais lento, então ela leva em torno de uns 2 meses e meio crescendo. Muitas vezes ela já começa a aparecer no meados de abril, final de abril, e vai crescendo maio, junho, e muitas vezes só vai florir lá para julho, como é o caso dessa aqui, gente, que está florida agora. E o número de flores dela, por haste, geralmente é em torno de uma. Essa aqui ia colocar uma segunda, mas provavelmente isso aqui não vai vingar, vai abortar. Até porque essa planta foi replantada há pouco tempo, gente. Então, não dá para esperar muito mais dela. Tá muito bom para uma floração pós-replante no mesmo ano. Perfeito? Mas ela pode botar 2, 3 flores. Uma planta muito grande, muito saudável, ela pode botar 2, 3 flores por haste e colocar várias hastes florais, fazendo um conjunto de floração espetacular. E realmente plantas graúdas dos angrecos formam florações muito bonitas, gente. E então, no outono, a atividade vegetativa diminui, formação de hastes florais, e aí entramos no inverno, o ciclo se repete com abertura da flor, floração, baixa atividade vegetativa e depois começa tudo de novo, gente. Então, esse é o comportamento básico do Angrecum sesquipedale. Isso também vale para o Angrecum ebúrneo, que tem crescimento semelhante. Infelizmente eu não tenho um ebúrneo bonito para mostrar. Aliás, o meu está quase morto, quase matei ele. Cometi um erro, né? Demorei demais após o replante de trazer ele de volta para o orquidário, diferente do sesquipedale. Ele sentiu. Então eu estou aguardando um período de brotação dele para ver se ele emite brotos novos. Mas eu estou mostrando para vocês, não tenho vergonha, erros a gente comete durante o cultivo e faz parte do aprendizado. Felizmente ele tem raízes boas, com pontas verdes, isso reforça a minha esperança que ele vai conseguir recuperar. Então essa planta já floriu muito, vou colocar a foto aí. E esse vídeo do sesquipedale vale para o ebúrneo também. O crescimento dele é semelhante ao do sesquipedale, com a diferença que o vegetal dele é mais encorpado e é uma planta de maior porte que o sesquipedale. E o mais interessante, o ebúrneo tem uma tendência maior de emitir, quando a planta é grande, cakes, ou seja, brotações laterais. Isso também acontece no sesquipedale, mas com uma intensidade menor, gente. E em plantas já graúdas, mais parrudas, perfeito? Agora vamos então falar um pouco das características gerais dessa planta e dicas de cultivo. Vamos lá, pessoal? Gerais do sesquipedale e também vale para o ebúrneo, gente. Como eu falei, ela é uma vandácea. Ela é uma vandácea de clima quente, né? Existem vários angrecos, mas
eu vou focar o vídeo só nesses dois, porque os outros têm algumas diferenças, então eu vou focar nesses dois, Eburnium e Sesquipedale. Veja que o Sesquipedale lembra muito uma vanda, só que de porte pequeno. Ela é uma vandácea, como eu falei, monopodial. As folhas são grossas como das vandas, né? Tanto nesse quanto no Eburnium. Só que o Eburnium tem as folhas bem mais largas do que ele, diferente um pouquinho, e um crescimento mais avantajado. Ele possui raízes grossas, assim como as vandas. Então, vou aqui no Eburnium para tentar mostrar. Tem umas bromélias aqui que eu botei para ajudar, mas olha aqui, ó. Raízes engrossadas e elas ainda ficam mais grossas que isso, tanto num quanto no outro. E o mais curioso no angreco é a sua flor, gente. No caso, principalmente aqui, o Sesquipedale. O Sesquipedale, a flor dele, vejam só. Ela é uma flor noturna, ó. Por que digo que é noturna? Porque é uma flor sem cor e ela cheira principalmente à noite. Ela tem um perfume noturno, porque o seu polinizador é noturno. Então, por ela atrair polinizadores noturnos, ela não tem necessidade de ser colorida. A sua cor é um creme, vamos dizer assim, a definição melhor, é um creme meio esverdeado. Não chega a ser branco. Às vezes aqui na filmagem não fica muito claro, mas ela tem um creme meio esverdeado, gente. Perfeito? É uma flor grande e ainda pode ficar maior do que isso, ó. Tem labelo grande, pétalas laterais bem definidas aqui, ó, essa e a outra do outro lado, e as sépalas grandes, formando quase que um triângulo equilátero. Perfeito, gente? Então, e o mais curioso dessa planta, que é dos angrecos, mas no caso especial Sesquipedale, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, que sai do labelo. O nome disso aqui é esporão. Algumas flores têm o que a gente chama de cálcar, que é quando essa estrutura é pequena. Os dendróbios têm isso, por exemplo. E outras têm o esporão, que é quando o cálcar ele se prolonga e tem vários centímetros de comprimento e é comprido, formando esse apêndice aqui, gente, como no Sesquipedale. Em florações muito desenvolvidas, isso aqui passa dos 30 centímetros, chegando a quase 40 centímetros, gente. Isso mesmo. E qual é a função desse esporão que a gente fala, né? Esse esporão, ele está no fundo do labelo. Então, para você acessar ele aqui, a parte interna dele, você tem que enfiar alguma estrutura que passe por dentro do labelo, entre a coluna e o labelo, para chegar até o final desse esporão, que lá dentro tem néctar adocicado, gente. Então, a recompensa é o néctar adocicado. Só que para atingir, o indivíduo tem que ter uma língua gigantesca, né? E quem é que tem essa língua grande? Algumas espécies de mariposa, que inclusive ocorre aqui no Brasil, mas no caso essa é uma planta nativa de Madagascar. Então, mariposas de lá fazem a polinização noturna dessa planta. Ela injeta, né? Ela vai com a sua língua, introduz a sua língua ali dentro do labelo e vai com ela desenrolando até chegar ao fundo. O néctar está bem aqui no fundinho do esporão, gente. Perfeito? Então ela vai com a língua até o fundo para pegar néctar. E nisso que ela vai pegar néctar, o que acontece? Enquanto ela está tentando fuçar ali para pegar néctar, a cabeça dela acaba batendo, as costas dela acabam batendo aqui na coluna da flor, aqui na frente. Não dá para chegar muito aqui na frente na coluna. E nisso ela acaba removendo a cabeça com as políneas. E depois ela vai em outra flor para pegar mais néctar e ela acaba depositando essas políneas na parte feminina da coluna e assim faz a polinização desse angrecum. É fantástico e eu vou deixar o link de um vídeo mostrando isso, gente. Muito interessante a história de Darwin com essa flor. Então eu vou deixar vídeos, descrição sobre isso, texto, tudo que for referente a essa planta para vocês, gente. Perfeito? Outros angrecos também têm o esporão, mas é bem menor, porque são outros polinizadores. Perfeito, gente? E também agora vou mostrar a flor do... Vou botar em fotos a flor do Eburnium. O Eburnium, diferente do Sesquipedale, que dá poucas flores por haste, de uma a poucas, o Eburnium, ele dá um cacho com várias flores por hastes, né? São flores menores
E elas lembram um ET, lembram um monstrinho. Ela é muito curiosa, gente. Como eu não tô com ele florido, porque meu ebúrnio tá muito fraco, que eu fiz besteira, eu vou botar a foto das florações deles para você, gente, enquanto eu tô falando. É lindo demais também, muito bonito. E agora continuando, gente. Então, essas são algumas características gerais do comportamento, do jeitão dessa planta. Agora vamos, de fato, a dicas de cultivo, que é o que vocês querem, né? Vamos a dicas de cultivo do Angrecum. Vamos lá? Prontinho, gente. Então, vamos agora a dicas de cultivo do Angrecum, Sesquipedale e Ebúrneo, que é semelhante. A forma de cultivar é praticamente a mesma. Primeiro, em relação ao ambiente. Essa é uma planta de clima quente, gente. De uma vez que o Sesquipedale é de Madagascar, ele aprecia clima quente. E o ebúrneo também aprecia climas mais quentes e com muita umidade. Então, são plantas que necessitam de clima quente e úmido. Porém, elas toleram ambientes de clima mais amenos, desde que seja úmido também, gente. Perfeito? Essa é uma planta que precisa de muita umidade. Portanto, diferente de vandas que também precisam de muita umidade, mas têm um crescimento mais avantajado, um enraizamento mais farto, elas necessitam ser plantadas em substrato. Elas não ficam bem no cultivo aéreo. Então, vocês podem ver aqui, e se vocês forem ver fotos de cultivo em exposições, todos os angrecums estão em substrato, num cachepô, num vaso, numa cesta, enfim. Porque elas têm um enraizamento mais fraco e elas necessitam de mais umidade ainda, mas sempre com boa ventilação. Então, a recomendação é que elas sejam plantadas em substrato. Geralmente essas plantas estão na parte mais baixa das matas, elas não ficam no alto igual as vandas muitas vezes, elas ficam mais no baixo. Perfeito, gente? Então, a dica é, em relação ao ambiente, que ele seja de preferencialmente mais quente, mais úmido, mas ela tolera clima mais ameno, desde que seja úmido. Em relação a substratos, é uma vandácea, mas ela precisa de substrato, então deve ser plantada em recipientes, vasos de barro, de plástico ou cachepôs de madeira, com substrato de preferência, para dar mais umidade e mais fixação à planta. Em relação à rega, ela deve ser mantida sempre úmida, sempre quando ela estiver quase seca deve ser regada, então sempre que estiver quase seca a gente rega ela novamente, porque ela precisa de bastante umidade, porém boa ventilação, portanto o ambiente tem que ter boa ventilação, mas sem ventanias excessivas, perfeito? Em relação à luminosidade, gente, tanto um quanto o outro apreciam ambientes com luz intermediária, ou seja, luminosidade que varia entre os 60% a 70%, sempre com bastante intensidade de sol filtrado. Mas não pode ser um ambiente tão claro igual das vandas e nem tão escuro quanto das micro-orquídeas. Tem que ser um meio termo, com boa luminosidade. Perfeito, gente? Então, elas gostam de ambiente um pouco mais reservado, mas sem grandes exageros. Em relação à adubação dessa planta, segue a mesma linha para vandáceas e outras orquídeas, gente. Não tem nada de muito especial na sua adubação. Segue o mesmo para demais orquídeas. E, em relação a replante dessa planta, replantem sempre entre primavera e verão, quando o tempo está esquentando, os dias estão alongando, porque se for replantar num período errado, essa planta pode sentir e pode definhar e até morrer. Então, replantem essa planta sempre nos períodos mais quentes e úmidos do ano. Perfeito, gente? E essa eram algumas dicas básicas de cultivo dessa planta. E no caso de cakes, vocês podem dividi-lo, esses cakes, assim que eles estiverem bem desenvolvidos e pelo menos com umas 2 ou 3 raízes, com no mínimo uns 3, 4, 5 centímetros de comprimento, bem desenvolvidas. Ou então vocês podem manter ela na planta e deixar entocerar, porque ela entocerada, quando floresce, sai de baixo, gente. É bonito demais. E é isso que eu tinha para falar do Angrecum Sesquipedale e também um pouquinho do ebúrneo, gente. Espero que o meu ebúrneo se recupere para mais na frente, no futuro, eu poder mostrá-lo para vocês nos seus, novamente, tempos de glória, gente. Perfeito?
Tô aqui só para terminar mais um pouquinho da flor do Sesquipedale, gente. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e deixe seus comentários tendo dúvidas e ajude compartilhando o vídeo com seus amigos no Face, no WhatsApp ou na sua rede social de sua preferência, gente. Forte abraço a todos e agora eu fui, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.